Abra sua Bíblia comigo, em pé como você está, no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Todos acharam? Amém? Abriu aí o seu telefone, sua Bíblia. Hoje temos Bíblias de todos os tipos, né? O legal é ler, gente. Ter a Bíblia não adianta. Tem gente que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia, né? Mais importante do que ter a Bíblia na mão é ter a Bíblia no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é verdade? Qual é a melhor Bíblia que existe? Qual é a melhor Bíblia que existe? NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Estudos Scofield, Bíblia de Estudo Pentecostal. Não, a melhor Bíblia que existe é aquela que está dentro de você. É essa Bíblia que muitas pessoas, vai ser a única Bíblia que elas vão ter contato, é a sua vida. Sabia disso? Você é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então viva de acordo com aquilo que você ouve, aquilo que você fala. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para o lado de fora, até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com uma vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, e ele me fez atravessar o riacho ali. E a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. E mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Pai, fala conosco nessa manhã, que possamos ter entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 12, bem conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem
que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na versão mais tradicional, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode sentar. Querido, o texto que nós lemos em Ezequiel 47, Deus envia um anjo para fazer um tour com Ezequiel pelo templo. E você vai ler o livro de Ezequiel, algumas coisas Deus revela para Ezequiel como estava. Ezequiel capítulo 8, por exemplo, ele vai ver os muros por dentro do templo, e dentro do templo havia insetos escondidos na parede, e dizendo: assim está o meu povo, assim estão os meus sacerdotes. Deus começa a mostrar para Ezequiel o que está errado, o que foi, o que saiu, o que não está da maneira que não deveria estar. Mas Deus sempre é assim, Deus nunca vem com a notícia para você para te deixar para baixo. Deus vem, te revela o que está errado, mas Ele te mostra o caminho para acertar. Posso ouvir um amém aqui? Que algumas pessoas às vezes são confrontadas e acham: meu Deus, acabou o mundo para mim, acabou a vida para mim, me enterra que não tem mais jeito. Não, a profecia vem para exortar, consolar e edificar. Então a palavra vem, nos confronta. O primeiro contato com a palavra às vezes não é bom, porque a primeira coisa que a palavra faz com a gente é trazer confronto. Ela vem e revela quem a gente é. Deus, o Espírito Santo, por isso que muitas pessoas, elas querem a igreja, mas não querem o Espírito Santo. Elas querem fazer parte de uma igreja, mas não querem aprofundar na intimidade, porque quando você começa a andar mais perto de Deus, algumas coisas que estão dentro de você começam a vir à tona, e você sabe que você precisa se libertar daquilo, se você quer passar para a próxima fase. E aí que muitas pessoas são reprovadas, que elas não conseguem passar para a próxima fase, porque muitas delas não querem abrir mão daquilo que foi exposto para elas. Então às vezes é melhor agradar a carne do que agradar a Deus, porque agradar a carne não requer esforço. Você não precisa se esforçar para pecar. O pecado vem até você, o pecado bate à tua porta, o pecado chega para você e fala: vem em mim que eu estou facinho, vem em mim que eu estou de bobeira, eu estou aqui, relax, vai ser bom, é a onda, é maneiro. Então o pecado vem até você. Agora, para você desenvolver uma vida de relacionamento com Deus, tem que haver esforço. Mas é nessa fase do primeiro contato que algumas pessoas desistem ou estacionam, não passam dessa fase. E você lembra de Isaías, quando ele vai para o templo depois da morte do rei Uzias, e ele já era um profeta, mas de repente ele tem uma visão da glória de Deus, e a glória de Deus revela quem ele é. Aí ele dá um grito: ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Primeira coisa que a glória de Deus provocou em Isaías foi um espanto, foi um incômodo, foi um confronto. A parada é o seguinte: a glória está aqui, você é isso aí, ó. Só que Deus, a vida com Deus, ela é um processo. Deus não quer que você estacione na primeira fase. Amém? Você lembra que quando existia o tabernáculo, tinha o átrio. No átrio todo mundo tinha acesso. Pessoas entravam, entregavam o teu sacrifício, vinha o levita, vinha o sacerdote, pegava ali o sacrifício e você saía. Você não podia passar daquela fase, ficava ali no átrio. Só que havia o lugar santo, e depois do lugar santo havia o santo dos santos. Quando Jesus veio, o véu foi rasgado, dando assim acesso a todo mundo. Só que nesse processo de profundidade, de caminhada com Deus, algumas pessoas só querem ficar no átrio, porque o átrio é onde a tua carne se sente bem. O átrio ainda não te revelou nada. O átrio a gente pula, a gente dança, a gente canta, é maneiro, é legal. Mas aí quando a gente vai chegando no lugar santo, e aí você tem a revelação da palavra, você tem o Espírito Santo dizendo, aí começa, o Espírito Santo revela a palavra, e aí revela o que você tem que abandonar. Algumas pessoas falam: vou voltar daqui que essa palavra está estreita demais para mim. Então, Deus revela para Ezequiel como estava o templo, e eu quero dizer que hoje em dia a coisa não está muito diferente, não. Mas Deus também revela como ele vai ficar. Deus também revela que quando o Espírito dele chega, quando a presença chega, nada fica do mesmo jeito.
Então você entende que a caminhada com Deus ela é uma caminhada processual. Aqui diz que ele estava na porta do templo. E eu tenho batido um pouco nessa tecla até por onde eu tenho passado, porque algumas pessoas estão acostumadas ao mover do templo. E eu sempre digo que o que acontece no templo é água no tornozelo. Por maior que seja o mover dentro do templo, por maior que seja a unção, por maior que seja o estremelique, por maior que seja o arrepio que você sinta, por maior que seja a sensação de a glória que você viva, por maior que seja a revelação que você ouve, eu quero que você entenda que não passa de água no tornozelo. Ezequiel sai da porta do templo e o anjo chama ele. O que você olha aí? Pega uma vara de medir e fala: olha aí, na porta do templo a água está no tornozelo. Agora anda mais 500 metros. Porém, essa água no tornozelo, tudo que a Bíblia fala tem um significado. Nada está na Bíblia por um acaso. Água no tornozelo significa o seguinte: eu estou te chamando para uma caminhada comigo. Ezequiel, eu quero te mostrar algo, eu quero mostrar qual é a minha intenção para o meu povo. Eu quero mostrar para você, Ezequiel, qual é a minha vontade para esse povo que frequenta a minha casa. Qual é o meu plano para esse povo que tem entrado pela porta todos os cultos, mas ainda não entendeu muito bem como é que essa parada funciona quando diz amém. Quando o amém termina. Porque a vida começa, na verdade, depois do amém do final do culto, meu irmão. A vida começa quando a gente chega e fala: Deus abençoe você, vai para sua casa, em nome de Jesus, amém. Aí que é dado play. Então, Ezequiel, esse povo precisa entender. Então, Ezequiel, o primeiro passo importante, o start de tudo, o play da parada, o rec, é andar comigo. Água no pé já é um sinal, a água está aí. Só que é o seguinte: eu quero que você ande comigo. Água no tornozelo significa os seus caminhos precisam estar em mim. Os seus caminhos precisam ir. Caminhos na Bíblia frequentemente é usado nas Escrituras para descrever uma conduta de vida. Os seus caminhos, caminho tem a ver com conduta, com comportamento, com aquilo como eu vivo a minha vida na minha vida secular, no meu trabalho, nos meus relacionamentos ali fora. Então, caminho, olha só, a sua conduta precisa estar em mim, precisa ser baseado na minha palavra, precisa ser baseado na minha presença. É isso, Ezequiel, começa por aqui. A sua vida, os seus caminhos precisam estar alinhados com a minha vontade. Caminhos. A Bíblia fala de um homem que andou com Deus, Enoque. Enoque caminhou com Deus de uma maneira tão achegada que chegou um ponto que Deus falou: sobe para cá, velho. Ele andou com Deus e de repente já não era mais, porque Deus o havia levado para si. Enoque não experimentou a morte, porque ele desenvolveu um relacionamento com Deus tão de perto, que Deus falou: velho, sobe para cá, velho, eu preciso de você aqui. Outros homens que andaram com Deus, Noé andou com Deus. Eles se mantiveram firmes durante todo o percurso da fé, toda a sua caminhada. Eles andaram de maneira agradável aos olhos de Deus. Querido, não ache que eu estou falando que você tem que viver uma vida perfeita. Ninguém vai conseguir perfeição, a gente só vai ter no céu, mas tem que haver um esforço da nossa parte. A Bíblia diz que nós devemos buscar isso. Meu irmão, se a gente fosse crente de verdade, as coisas já seriam melhor. Posso ouvir um amém? A gente sempre fala assim, quando o jornal traz uma notícia, eu já falei, mas depois pensando bem, eu entendo algumas colocações das pessoas que não são cristãs. Já viu quando fala assim: fulano de tal foi pego por corrupção, por roubo, não sei o quê. Mas quando é um pastor, a coisa muda de figura. Pastor evangélico ou evangélico é pego roubando. A gente fala o que a gente fala? Mas tem bom e ruim em todo lado. Não é verdade? Por que a gente cai em cima do pessoal? Por que o mundo, quando é um crente, pega e tudo? Sabe por quê? Porque eles não esperam de nós certos comportamentos.
Por isso, quando pega alguém, descobre que é evangélico, que é cristã, ele bota primeiro na frente cristão, evangélico, e faz isso. Sabe por que a cobrança em cima de nós é maior? Porque eles esperam da gente um comportamento diferente, eles esperam da gente uma conduta diferente, porque falta muita gente isso aqui, caminhar com Deus. Ele frequenta o templo, mas ele vai embora depois, ele decide não caminhar com Deus. Tem gente na igreja hoje que já sabe o roubo que vai fazer amanhã. Ele não quer andar com Deus. E Deus nos chama para uma vida de parceria, de caminhada. E algumas coisas, essa vida, ela é baseada num controle total do Espírito sobre nós, é resultado de uma intimidade com Deus, e Deus está à disposição para isso. Deus já derramou seu amor nas nossas vidas, Deus já enviou o Espírito Santo para estar com a gente, e é o Espírito Santo que nos faz caminhar em verdade e que nos revela a verdade. Algumas coisas fazem parte dessa caminhada. O arrependimento é parte da minha caminhada. Esse caminho, ele começa pelo arrependimento. Quando eu reconheço quem eu sou e que eu preciso de Deus desesperadamente, se eu quero viver, se eu quero avançar nesse nível de caminhada com Deus, primeira coisa, me arrepender. Esse era o evangelho, esse era o sermão que João Batista pregava: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Jesus pregava também sobre arrependimento. Nós começamos pela celebração, mas precisamos começar pelo arrependimento. Primeiro eu me arrependo para celebrar depois. Amém? Primeiro eu me arrependo e celebro depois. Efésios 5:8 vai dizer: pois no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. O arrependimento faz parte dessa nossa caminhada. Ser cheio do Espírito Santo faz parte dessa nossa caminhada. Gálatas 5:16 vai dizer: andai no Espírito e vocês não cumprirão os desejos da carne. Andai no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. A santidade faz parte dessa caminhada. Sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, santidade não é sinônimo de arrogância, sabe? Santidade não é um cara com a cara fechada, se isolando de todo mundo, não. A santidade verdadeira, ela vem acompanhada da misericórdia. A santidade verdadeira vem acompanhada da compaixão. Então, santidade é refletir Jesus nessa geração de hoje, nesse contexto que a gente vive. Santidade não é atravessar a calçada quando eu vejo alguém que é esquisito, que tem um comportamento diferente. Não, santidade me faz ficar na mesma calçada e estender a mão para aquela pessoa. Santidade, porque somos obras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus ordenou que andássemos nelas. Efésios 2:10. O que faz parte dessa caminhada? A generosidade faz parte dessa caminhada. Às vezes nós nos convertemos em todas as áreas, só não convertemos o nosso bolso. Somos bons para pedir milagres, somos bons para pedir cura, somos bons para pedir para que Deus abra a porta, mas quando refere-se a botar a mão no bolso e abençoar a vida de alguém, e abençoar seu investidor na obra, aí o bolso está desviadinho. O amor ao próximo faz parte dessa caminhada. Quem estava aqui ontem viu o Marcelo pregando sobre isso, quebrou tudo. Perdão faz parte dessa caminhada. Eu não consigo entender crente que não consegue perdoar. Tem gente que tem uma plantação de mágoas dentro dela. Ele rega a mágoa todo dia, rega a dor todo dia. E existem certas coisas que são incompatíveis na caminhada. Eu não posso andar na caminhada com o coração cheio de mágoa. Eu não posso andar nessa caminhada sem conseguir perdoar o meu irmão. Eu não posso andar nessa caminhada
achando que o meu próximo é o meu inimigo, que o meu irmão é meu inimigo. Não posso. Essa caminhada eu preciso andar nela leve. Eu preciso ter o coração livre, ter o coração liberado, para que o Espírito Santo possa fluir. Meu irmão, o Espírito Santo não flui em cano sujo. Tu bebe água que sai de cano sujo? Nós não somos o canal? Nós não somos a fonte. Ele é a fonte. Só que ele flui por nós. Só que se o canal estiver sujo, vai sair água suja, meu irmão. Se tu estiver todo sujo de mágoa, de angústia, de ferida, cheio de... não tem como. Perdoar. Agora, perdão é fé. Perdão não é ter vontade. Hoje estou com vontade de perdoar. Se você for esperar ter vontade para perdoar, tu não vai perdoar nunca. Porque a tua carne está dizendo, perdoa não, processa. A carne diz, processa que você tem razão. O Espírito diz, perdoa. O Espírito Santo vai dizendo, usa a tua energia para o que realmente vale a pena. Então perdoa. Para de falar. E às vezes a pessoa ferida, ela só vai espalhando mais ferida, ela vai falando, vai expondo todas. Deleta isso. Perdoar não é esquecer, a gente sabe disso, mas é não ser mais ferido por aquilo. Deus te dá uma graça tão grande, de maneira que você aprende a conviver, aquilo não vai te incomodar mais. Está ali, mas já não quer dizer nada, já não te fere mais, já não faz você sangrar mais. E perdão é fé, por fé. Os discípulos começaram com Jesus certa vez, Senhor, como é que essa parada funciona? Até quanto eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Depois mais vezes 7. Depois mais vezes 7. 490 vezes por dia você tem que perdoar uma pessoa. Aí ele respondendo, faz o seguinte, aumenta a nossa fé. Que fé para isso eu não tenho. Eu tenho fé para ver um morto ressuscitar, mas fé nesse nível de para perdoar, essa parada não está conseguindo, não estou tendo suficiente para isso. O nível da tua fé está ligado ao nível da tua capacidade de perdoar. O nível da tua fé vai depender do nível do teu perdão. E aí, só que ele fala, quando ele fala, acrescenta-nos a fé, é porque Jesus é a fonte dessa parada. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé que você precisa, Ele pode acrescentar na tua vida. Tudo que você precisa é pedir. Fala, Senhor, eu não tenho fé suficiente para isso. Eu não tenho fé suficiente para perdoar o meu marido que me traiu. Eu não tenho fé suficiente para perdoar a minha irmã que me traiu. Eu não tenho fé suficiente para perdoar aquele meu patrão, aquele meu colega de trabalho que me passou a perna. Eu não tenho fé por mim. Eu queria que ele morresse, fosse para o quinto dos... Mas você fala, mas eu preciso dessa fé. Acrescenta essa fé. Isso faz parte da água no tornozelo. Entende? Aí ele fala, só que é o seguinte, anda mais, Ezequiel, vai mais um pouquinho para frente. Porque essas coisas fazem parte do início. Essas coisas fazem parte dos fundamentos. Essa coisa faz parte do começo da tua caminhada, mas eu quero que essas águas cheguem nos teus joelhos. E água no joelho representa uma vida de adoração e de oração. Quando as águas chegam no teu joelho, você não vai orar mais aquela oração mecânica. Quando essas águas chegam no seu joelho, você não vai mais orar, Senhor, Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus, amém. Ora pelo almoço agora, Senhor, Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus, amém. O cara virou uma reza. Tem crente que não sabe orar, tem crente que reza. Qual a diferença de reza para oração? Reza é decorado. Reza são palavras decoradas. E tu vai orar por tudo, tu fala a mesma oração sempre. Oração é o quê? É uma conversa com Deus. É algo que flui naturalmente. É um bate-papo, você conversa, você abre o teu coração. Então quando a água chega no teu joelho, você é impelido a ter uma vida de oração diferenciada.
Deus está chamando essa igreja para um novo tempo de oração, para um novo nível de oração. Posso ouvir um amém aqui? Gente, você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a curvar os seus joelhos, mas também isso fala de uma vida de adoração. O joelho representa, os joelhos dobrados representam um estilo de vida de adoração e de oração. Filipenses vai dizer 2:10, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas do céu e das coisas da terra e das debaixo da terra. Isso, dobrar os joelhos. O Salmo 95:6 vai dizer: vinde, adoremos e nos inclinemos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Joelhar significa: Senhor, menos de mim. Ninguém derruba quem está caído. Ninguém derruba quem está de joelho dobrado. Se você está de joelho dobrado, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. É impossível Deus não se manifestar quando você decidir dobrar o seu joelho. Desenvolver uma vida de oração, nós precisamos ter hábito de orar. Os muçulmanos dão um banho na gente em oração. Eles oram 5 vezes por dia, seja onde quer que eles estejam, no aeroporto, no centro da cidade. Dentro do avião, um dia eu vi um cara pegar um tapetezinho dele, no meio do avião, desenrolou o tapete, abaixou e ficou lá fazendo a oração dele. Se pede um crente para orar em público, ele: ô pastor, pô, que isso, que vergonha, pô. Judeus também. Estava no aeroporto aqui do Galeão um dia, viajando, pegando um voo com a Fernanda. Não sei para onde, voo nacional, não era internacional não. Aí tinha uma família, o homem era judeu. Ele pegou a Torá no meio do aeroporto. A mãe dando coisa para as crianças. Ele pegou a Torá, levantou e ficou lá. Tá nem aí, porque os outros... É a oração dele. Ah, mas ele está orando para não me interessar. Estou falando da atitude. Estou falando da atitude. Quantas vezes você ora por dia? Tem gente que só ora quando o cerco aperta. Tem gente que só ora quando a enfermidade vem. Tem gente que só ora quando está passando por luta. Na verdade, né, a luta é um grande professor de oração, né? Quando o filho entra na adolescência, gente, quando o filho entra na adolescência, tu aprende a orar. Os pais que estão aqui concordam comigo? Te ensina a orar. Oh, como ensina a orar. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, toca. Fala, Deus, né? Mas a oração não pode ser algo negligenciado no nosso meio. Agora a água, depois ele fala: olha só, mas quando você desenvolve uma vida de oração, essa água, esse rio quer mais de você. Esse rio não passa somente na oração. Esse rio, ele quer mais, ele está te chamando para algo mais intenso, para algo mais profundo. E aí a água chega na cintura. E água na cintura significa testemunho. Deus quer que você se torne uma testemunha da palavra dele, do evangelho dele, um referencial da glória dele, daquilo que ele é. Então, querido, a sua vida precisa testemunhar. Você entende que a coisa vai se aprofundando? Testemunho. No Novo Testamento, a noção original de testemunho é exibida na forma especial de alguém que atesta a sua crença no Evangelho pelo sofrimento pessoal. E a palavra testemunha vem da palavra grega martírio, que significa testemunhar. Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Apocalipse 12:11 vai dizer: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Venceram quem? Venceram o diabo. Aquela velha serpente que se tornou o grande dragão foi vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles o venceram.
Querido, ser testemunha é dar a sua vida para comunicar o Evangelho de Cristo. Eu vou repetir isso. Ser testemunha é dar a sua vida para proclamar o Evangelho de Cristo. Você não é o que é para ser realizado profissionalmente, simplesmente. Você não entendeu. Você não tem a profissão que tem para ser bem sucedido profissionalmente, simplesmente. Você não tem o talento que tem para você usar em benefício próprio. Tudo que Deus te deu é para ser usado para a glória dele. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus fez você ser quem você é para um propósito. Deus te deu o talento que te deu para um propósito, para que você seja uma testemunha viva daquilo que ele fez na sua vida, para que você seja uma testemunha viva do amor dele, para que você seja uma testemunha viva da misericórdia dele. Querido, esse rio quer a tua cintura, esse rio quer chegar até você, de maneira que você se torne um reflexo, uma referência para essa geração doida que está por aí, sem referencial nenhum. Você precisa ser referência. Em vez de chorar reclamando a Deus para te dar um emprego novo, pede para Ele te usar onde Ele te colocou. Para de pensar um pouco em você. Começa a pensar de maneira global. Começa a pensar no reino. Começa a pensar o que você pode fazer para mudar a vida de alguém, para alcançar alguém. Esse tem sido o nosso discurso aqui nesse lugar. Você sabe disso. A gente vem aqui, se reúne como igreja, mas não é para parar aqui. Aqui é apenas o lugar onde você recebe o alimento, mas daqui você vai. O Evangelho precisa sair do nosso discurso. O Evangelho precisa sair da nossa camiseta. O Evangelho precisa vir para a nossa prática, para nossas mãos, para os nossos pés, para os nossos lábios, para o nosso abraço. Eu sei que esse tipo de mensagem não é muito popular. Num tempo onde se fala em ter, receber, me dá meu milagre, me dá minha bênção, me dá isso, me dá aquilo. Jesus não morreu na cruz para você andar de carro zero. Jesus não morreu na cruz para você comprar um apartamento na beira da praia e ficar, não. Lá em 1 João vai dizer: e eis a promessa que eu vos deixo, a vida eterna. A única promessa que Jesus deixou foi essa: a vida eterna. Compromisso dele. Não é pecado ser bem sucedido, não me interprete mal. A questão é o que você tem feito com o que Deus tem te dado. Há um propósito. E você precisa descobrir esse teu propósito. Porque enquanto você não descobrir quem você é em Deus, você vai ficar nessa vida frustrada, cansada e tentando buscar um sentido para a tua vida e não vai encontrar nunca. Porque sentido só em Deus, sentido só no rio. Entra nesse rio. Ser testemunha é isso. É dar a sua vida para comunicar o Evangelho de Cristo. Só que esse rio não quer parar aí na tua cintura. Tem mais. Porque uma coisa vai puxando a outra. Uma unção desperta a outra. A unção do caminhar desperta a unção para orar, que desperta a unção para testemunhar. Só que Ele quer mais. Esse rio não quer uma parte de você. Ou ele te tem por inteiro, ou então não tem razão. Entra mais profundo. Chegou um ponto que ele disse: o rio se tornou tão profundo a ponto que meus pés já não tocavam mais o chão. Não era mais possível atravessar a pé, somente nadando. E havia, está aqui na versão da nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, diz que havia uma correnteza. Enquanto os meus pés tocam o chão, eu ainda consigo ficar no lugar, mesmo que o rio esteja correndo.
Mas chega um ponto, se eu tirar meus pés do chão, eu perco totalmente o controle. E aí é a correnteza do rio que vai me conduzindo. Deus quer fazer isso com você. Deus está te convidando nessa manhã para você perder o controle. Deus está convidando você nessa manhã para tirar os teus pés do chão, para você entrar nessa intimidade, para você perder o medo do mover, perca o medo do rio, solte as margens, solte a beirada e deixe esse rio conduzir a tua vida. Meu Deus do céu, Deus quer que você entre nessas ondas. Quando finalmente a gente entra nesse nível de águas para nadar, nós teremos passado pela fase das coisas superficiais, das coisas que fizeram parte da parte rasa. Entende? Deus está te chamando, olha só, o nível está mudando, o volume de água está aumentando, o volume está aumentando, o rio está correndo. Há um mover nesse rio. Deus tem um lance com o rio, você sabe disso. Deus tem um lance. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Há um mover nesse rio, há uma unção nesse rio. Esse rio jorra do trono de Deus. Deus está te chamando para você viver além das coisas superficiais. Deus está te chamando para viver uma fase nele, além das coisas que você pode dominar. Enquanto você domina, ele não pode agir. Perca o controle hoje, para que ele possa conduzir a tua vida de maneira, de acordo com o curso do rio. Quando você aprende a mergulhar, eu lembro de uma história. Você lembra do tsunami que houve na Indonésia? Quantos lembram? Terrível. Milhares de pessoas mortas, devastou a cidade toda. Mas lembra de um casal? Lembra, Márcia? De um casal que eles, poucos minutos antes do tsunami, eles entraram no mar e foram mergulhar. Estava tudo acontecendo em cima, gente, e eles não viram nada, porque estavam mergulhados. Quando você mergulha em Deus, pode estar desabando o mundo em cima, você está guardado nele. Você está escondido nele, porque quando não é você que você não tem mais o controle. E Deus fala: eu estou escondendo você. Quem anda na profundeza, quem anda nas profundezas, quem anda mergulhado nele, meu irmão, passa tsunami, passa o vento, passa o temporal, e você está ali porque você está escondido e guardado nesse rio. E aí eles subiram, e a coisa tinha acontecido. Meu Deus. Mas algo eu estava pensando também. Eu sou um surfista frustrado. Gente, eu morava no Morro do Juramento. Deixa eu contar para vocês, vocês vão rir. E eu sempre gostei de surf, Giovanni. Eu tinha uma prancha, morando lá no morro. Eu tinha uma Invicta Peninha, biquília. Primeira coisa, pode rir, não sei nadar. Começa por aí. Eu não nado. Eu vou na praia às vezes com as crianças, eu fico ali só na marolinha ali da espuma da água, na piscina. Eu já pergunto: dá pé? Se não dá pé, eu não entro. Não sei nadar, mas, né? Aí eu tinha um quadro no meu quarto de um cara pegando a onda no Havaí. Eu comprava aquela revista Fluir de surf, me amarrava até que eu consegui comprar uma prancha. E aí, às vezes, queridos, eu vinha pra praia lá do Juramento, ônibus, não sei o que, tal, chegava na praia e só botava ali a prancha e ficava olhando assim pro mar, pra tirar onda. Cara, adolescente, né? Pô, as menininhas bonitas, não sei o que, lourinho, parafina no cabelo, aquele negócio, onda, prancha na praia, e meu pai ficava: você é boba, papá, tu não sabe pegar onda. Ficava me usando, mas eu botava ali e ficava olhando assim o mar.
Não, o vento hoje não tá legal, não tem onda, não tem. Sentar, vai todo mundo ir comigo, vai pegar. Não vou pegar onda hoje não, cara. Hoje não tá legal, não. Ficava aí pra tirar a onda. Que situação, né, cara? Mas eu sempre gostei muito do esporte, do surf. Eu tenho alguns amigos que surfam e eu confesso que eu tenho uma inveja gospel deles, porque eles sabem pegar onda e eu não sei. Mas existem escolinhas de surf. Tem escola aqui, tem um amigo meu até que tem uma escola aqui acho que no posto 3, ele tem uma escola de surf ali, ele fala: pastor, vamos lá, vou te ensinar. Eu fui uma vez, consegui ficar agarrado na prancha assim, né, e ele do lado, e fui tentar levantar, tomei ele um caldo, me arrebentei todo, e falei: esse negócio não é pra mim não, deixa eu pregar que é melhor. Então, mas a escola de surf, ela ensina tudo que você precisa, não é verdade? Ela ensina técnica, ela ensina os tipos de prancha, ela te dá as noções do que você fazer, do que não fazer, do como se comportar. Só que é o seguinte: por melhor que seja a escola de onda, ela não ensina uma coisa: como criar a onda. Não consegue criar a onda, porque quem faz a onda é Deus. Quem está no controle dessa onda, quem está no controle desse rio, desse mover, é Deus. É Ele que provoca as coisas, é Ele. Nenhum surfista consegue produzir onda. Agora eles conseguem aproveitar o máximo quando elas vêm. Deus quer que você aproveite esse mover. Deus quer que você aproveite, sabe? Está te convidando para um surf espiritual. É aproveitar as ondas que Deus faz. Aproveitar aquilo que Deus faz. Entra nesse mar de uma vez por todas e aproveita aquilo que Deus está provocando na sua vida, aquilo que Deus está provocando ao teu redor, para que possa te levar para um novo nível, para que você aprenda a ter equilíbrio nas horas de dificuldade. Isso só é possível quando eu deixo Ele assumir o controle. Ele assume o controle. Meu Deus do céu, quando a glória de Deus nos envolve a ponto de estarmos mergulhados, o mundo será incapaz de ignorar a presença de Deus. O mundo será incapaz de perceber a visitação de Deus. Eu quero que você entenda que tudo que você precisa tem nesse rio. Tudo que você precisa está no rio. E Deus quer, e esse rio, por onde ele passar, diz a Bíblia, que ele é um rio produtivo. Ele leva a vida por onde ele passa. Deus quer usar você para ser um canal de vida. Se a tua vida não modifica o meio em que você vive, alguma coisa está errada. Se ninguém nota diferença no seu trabalho, alguma coisa está errada, você precisa rever. Peraí, cara, será que eu estou frutificando aqui nesse lugar? Deus nos chama para frutificar. Quando a gente começa a entrar nessa profundeza desse rio, a gente vê que algumas coisas ficam tão pequenas. Fora do rio, você está preocupado com edifícios grandes, com se tem isso, se tem aquilo. No rio, tudo que importa é o rio te levar. No rio, tudo que importa é a presença de Deus. No rio, tudo que importa é deixar que Ele conduza as coisas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele diz que tem que ser. Sabe? O convite para você nessa manhã é: se você não anda ainda, você precisa entrar no rio. Se você já estiver andando, você precisa se mover em direção à adoração. E se você já está adorando, você precisa se mover em direção ao testemunho. E se você já dá testemunho, se prepare para mergulhar. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. A coisa mais assustadora de se estar errado não é estar errado em si, mas é se recusar a mudar. Todos nós erramos. Não tem perfeitos aqui.
E Deus não nos deu a nós o direito de julgar ninguém. Amém? Amém ou não? Eu não tenho uma toga de juiz aqui. Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus. Todos nós pecamos. O problema é quando eu me acostumo com o pecado. O problema é quando eu institucionalizo o pecado na minha vida, sabe? Pecado institucionalizado, ele já faz parte de mim. Esse é o problema. É se recusar a mudar. Ontem o Marcelo disse algo aqui que eu já tinha escutado em 2014, numa conferência que eu estava em Orlando, uma conferência para pastores. Só nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em 2014, Marcelo, até para você ter como dado. Nos Estados Unidos, não fala de Brasil, foi feita uma pesquisa com 20 milhões de pessoas. Foi feita uma pesquisa em que 20 milhões de pessoas disseram o seguinte: nós acreditamos em Deus, mas não acreditamos na igreja. Só nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas responderam isso. Só que a igreja não é esse templo, a igreja sou eu e você. No Brasil não está diferente. Marcelo disse de um vídeo ontem, eu fui assistir esse vídeo essa madrugada em casa. O domingo era quase 4 da manhã, revirado. O vídeo é como o mundo te vê, como o mundo vê o cristão e como o mundo vê a igreja, um negócio desse. Bota lá no YouTube. Pesquisas que foram feitas em São Paulo, acho que no Sul também. Eu estava querendo fazer essa pesquisa, Danilo, mais um lance para a gente fazer aqui na igreja, com os jovens da igreja, ir para a rua fazer umas pesquisas, para o shopping e perguntar, só para a gente saber como é que o mundo tem nos visto. Porque nós não podemos falar que as igrejas não estão crescendo, não é verdade? O evangelho no Brasil, em termos de estatística, de número, ele está explodindo, mas a sociedade está pior cada dia que passa. A gente precisa rever o que esse evangelho está produzindo em mim e através de mim, porque o evangelho não é para parar em você. Deus deu a palavra a você, mas essa palavra precisa ser passada adiante. Aonde? No meio onde você tem influência. Não acha você, o Marcelo disse ontem, eu vou usar o Marcelo porque é o exemplo mais recente de alguém que está em atividade em meios onde pouquíssimas pessoas estão atuando, trabalhando com presidiários, com jovens que estão em recuperação há 5 anos, sem nunca ter aberto, sem nunca ter feito um culto, e muita gente se converteu. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sei pregar, mas não, aí é que está. O mundo não está dizendo prega para mim, o mundo está dizendo vive para eu ver. Vive para eu ver que é possível, porque o seu discurso é bonito. O mundo está cansado de sermão, o mundo está cansado de ouvir, olha, Deus tem uma obra na tua vida, ok, ó, beleza, eu ouço isso desde a minha infância, mas eu ainda não vi isso na prática. Vive para mim ver, para eu ver que isso é possível. Por que às vezes você vai falar com alguém e a pessoa, não quero ouvir isso não, não quero falar negócio de Bíblia, de crente não? Porque falta testemunho, porque falta exemplo. Então a expectativa em cima da igreja, ela é muito maior. Por isso que a cobrança é maior. E nós somos a igreja. Em vez de botar, a igreja continua sendo o meio que Deus usa para trazer salvação, com todos os defeitos que ela tem. Mas a igreja somos nós. Algumas pessoas não conseguem entrar nesse rio de maneira profunda porque estão presas às suas tradições religiosas. Aí eu vou perguntar outra perguntinha para você que eu vi nessa conferência em Orlando. Você quer suas tradições ou você quer ser eficaz? Não, porque nada da minha denominação, isso não é. Ô meu irmão, sai fora dessa parada. Pô, esse negócio dá na telha. Discutindo doutrina de homens, meu irmão.
Denominação A brigando com denominação B. O outro não pode ir na igreja do outro. O outro não pode ir na célula do outro. Que se for, o outro fica com um biquinho. Vai procurar o que fazer, meu irmão. Vai pregar o evangelho, pô. Vai, ou melhor não, vai viver, porque pregação tem muita. Você é dessa igreja, o que vai fazer na outra igreja? Meu irmão, o céu é um só. Meu Deus. Às vezes a gente fica mais preocupado com membresia, com número, do que com discipulado, do que em gerar vidas. Mais preocupado em construir templos do que construir pessoas. Quando você constrói pessoas, elas constroem o templo. Mas elas vão construir o templo quando o templo estiver lá para elas, quando a igreja for útil para elas. Por isso que eu tenho pregado aqui uma série de mensagens nos domingos da manhã, que eu não quero uma igreja legal. Não quero uma igreja com jogo de luz maneiro. Nada contra isso, mas isso não é aquilo que rege a igreja. Não quero uma igreja maneira para dizer, vamos lá porque é legal. Não, pelo amor de Deus. O dia que alguém falar, vamos lá porque é legal, vai ser um motivo de sentar e chorar. Não, vamos lá porque Deus está agindo. Vamos lá porque a gente vai ser alimentado e a gente vai sair de lá pilhado para fazer alguma coisa de diferente, para fazer alguma coisa para invadir essa cidade. Sabe? Glória a Deus. A igreja, ela representa os 12 apóstolos. E o mundo representa os 5.000. Deus está pegando pouquinhas coisas, multiplicando e dando na sua mão, falando, agora vai lá e alimenta. Agora vai lá e alimenta. Tem gente morrendo de fome do teu lado e você tem comida para dar. Não estou só falando comida de arroz e feijão, não. Isso também. Porque eu sempre falo aqui que não adianta chegar na comunidade com o evangelho se eu não botar feijão no prato do cara. Primeiro a gente entra com feijão, a gente entra com arroz, a gente entra com o remédio, com o médico, e depois eu chego e falo, vamos trocar uma ideia. Não é isso que a gente tem falado aqui? Primeiro a gente mata a fome do estômago, e depois a gente chega e pergunta, e aí, como é que tu tá? É nesse tipo de igreja que eu creio. É nesse tipo de... Queridos, o que é Pentecoste? Falar em línguas, só gira, rodopia, bate a cabeça da parede. Pentecoste é falar numa língua que o mundo entenda. Porque o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outra língua, de modo que todos os estrangeiros que estavam em volta entendiam na sua língua. Posso ouvir um amém aqui? Porque você está achando que Pentecoste é só aquele... É maravilhoso, acredito no dom de línguas, acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito que os dons estão ativos hoje, amém, uma bênção. Mas não adianta eu chegar para o cara ali da esquina e falar para ele 30 palavras em línguas, ele não vai entender nada. Paulo disse isso. Prefiro falar 10 palavras que o povo entenda do que falar 300 em nossas línguas estranhas que ele não vai entender. Dom de línguas a gente edifica nós mesmos. É uma bênção. É uma ferramenta maravilhosa. Você tem que descobrir, tem que buscar. Mas Pentecostes é multiplicar aquilo que Deus tem me dado. É quando Pedro pega a palavra e começa a pregar. E aí 3.000 se converteram naquele dia. Primeiro eles estavam mexidos porque ouviram cada um, era doido. E aí o Russell Shedd falava, o saudoso pastor Shedd falava, eu não sei qual foi o milagre naquele dia, se foram eles falando na língua, cada um na língua deles, ou se foi Deus ter mexido nos ouvidos dos que ouviram. Mas eu sei que quando o Pentecoste vem, ele esclarece a mensagem.
Quando a unção vem, ela esclarece a mensagem, ela torna a mensagem clara e há um entendimento. Então o Pentecostes não é um movimento, é uma vida que você tem que viver sempre, porque essa unção te acompanha. Amém. A unção te acompanha, porque eu estou no rio, então eu não tenho mais o controle, é o rio que está me conduzindo. Eu quero estar no mover desse rio, eu quero deixar o rio controlar a minha vida, eu quero que ele me use nesse tempo, para que por onde eu passar, a vida possa ser gerada. Os peixes serão em abundância. Oh, aleluia. Então, esta manhã de nós refletirmos sobre a nossa vida. Fecha os teus olhos nessa hora.